um Instagram bem ativo, faz vários podcasts, traz sempre novidade, é entrevistado o tempo todo também e dando o devido valor da importância do diagnóstico. Então, para a gente é uma parceira de primeira hora. E eu vou passar a palavra para ela, só antes avisando aí, Fernando, só quem está aqui na CBDL, Fernando Lotto. Fernando Lotto, sou assessor da diretoria. Felipe Garcia, eu sou diretor da SG Ecodiagnóstica. Márcio Tomioski, diretor de marketing da Reagem. Carlos Gouveia, da CBDL. Rosana Richman, médica infectologista e atual presidente do Doutores das Águas. Joseli Chiarella, regulatório técnico da CBDL. Shirley Jesus, é secretária da CBDL. Beatriz Real, sou estagiária do regulatório. Renato Fernandes, diretor comercial da FIPO. E aí eu pediria para vocês, como o grupo é grande, que vocês coloquem aqui no chat o nome e a empresa de cada um. A gente vai gravar essa aula até para depois ficar à disposição se alguém quiser rever. Bom, eu gostaria de dar início comentando que quem apresentou esse projeto, Doutores das Águas, foi o nosso amigo Ferrari, Luiz Ferrari, do Sindosp, que trouxe como um grande projeto, ele já há vários anos comentava, e eu sempre curioso, até que nós conseguimos fazer uma reunião com o Leão e com a Rosana, e que várias ideias surgiram. Então, hoje ela vai trazer um pouco uma noção do que é o projeto, qual é o objetivo para esse ano, só que a ideia que eu vou propor para ela, se ela aceitar, vai ser um grande prazer para a gente, da CBDL estar junto com ela na curadoria da parte do diagnóstico. Então, tudo aquilo que a gente puder, de fato, contribuir com conceitos, inovação tecnológica, a questão das melhores soluções para, de fato, trazer um acesso cada vez mais adequado para as terapias que vão existindo, lembrando que aqui tem muito do test and treat, né? Então, esse tipo de expedição, ele acaba, na verdade, tentando ser o mais eficaz e efetivo possível por causa das distâncias, do tempo entre um diagnóstico remoto ou um diagnóstico num laboratório e o acesso à terapia. Então, ela vai trazer algumas dessas questões para vocês entenderem um pouco. Mas todos são muito bem-vindos a depois contribuir, conhecer melhor, apoiar a iniciativa, divulgar nas suas redes, porque eu acho que projetos como esses merecem, de fato, o nosso apoio. Então, Rosana, por favor. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradeço muito, Carlos, né, pela oportunidade. De fato, é uma oportunidade eu estar aqui conversando com vocês da CBDL e também todo mundo que está junto. E, lógico, eu cada vez que eu recebo um convite para falar do nosso projeto, para nós né, enche os olhos aí, inclusive de esperança. Então, a parceria está super, a curadoria já está super aceita. Então, assim, para vocês entenderem, então, é um projeto, né, o Doutores das Águas. Esse é um projeto, ele não é novo, nós estamos desde 2011. Eu estou 15 anos de existência. E esse projeto, essa foto, vocês já estão vendo aí, é bem na cara de onde a gente vai mesmo, né? Então, a gente navega muito tempo por rios X, né? Às vezes, o pessoal me pergunta, Rosana, onde é que você vai? Eu falo, eu posso até te falar, mas eu garanto que você não conhece. Então, a gente vai realmente para a Amazônia Profunda, né? E, basicamente, por que a gente fez isso com os ribeirinhos, né? Então, essas populações dos ribeirinhos, a gente, a princípio, que é a outra pergunta que me fazem, a gente não vai em comunidades indígenas. Os indígenas, a gente julga que têm um acesso até melhor do que os ribeirinhos em termos de diagnóstico, tratamento, vacinas, etc. Então, a gente vai nas populações ribeirinhas, que nós adotamos essas populações nesses últimos 15 anos, e a gente volta todos os anos nas mesmas comunidades. Então, nós temos um prontuário de criança que nasceu e hoje está com 15 anos. E essas comunidades, ao todo são 15, só que o que acontece? As comunidades em volta sabem que a gente vai estar lá naquele dia. Hoje, para vocês terem noção, a gente atende mais de 80 comunidades, porque a gente para nas mesmas, mas cada ano tem mais gente para a gente atender. Então, e o grande desafio deles, não tenho dúvida que é a distância. Então, aqui, eles não são miseráveis do ponto de vista de
de alimentação. Eles têm a pesca, eles têm a mandioca, eles têm as frutas, eles têm o rio. O rio é a avenida paulista deles, é o rio. Então, vocês já estão imaginando, na época de seca, acabou. É a interdição da Avenida Paulista, ninguém vai para lugar nenhum, não chega nada nessa região. E na época também das cheias dos rios, também eles, aquelas casinhas palafita, eles vão subindo de andar a cada semana, porque a água vai subindo e eles são super adaptados a essa adaptação. Então, uma vez por ano, a gente vai, eles se locomovem muito com essas rabetinhas, esse barquinho que eles fazem, até criança já anda com essas rabetinhas. Então, desde 2011 para cá, a gente consolida esse projeto dos Doutores das Águas, eles aguardam a gente todo ano, porque os únicos médicos que eles vêm somos nós todos os anos. Nós somos uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, o que tem algumas vantagens, e principalmente, eu acho que a mais importante é a transparência e prestação de contas. Eu sou presidente agora, estou com 3 anos, fui eleita, 3 anos de mandato, e para mim o mais importante, e tudo que a gente está pedindo de parcerias e recursos tem a ver com a nossa transparência e prestação de contas, que é extremamente importante. O objetivo do Doutores das Águas é levar saúde não só médica, então é médica, odonto e educação socioambiental. A gente tem uma linha forte também no sentido de uma noção de sustentabilidade para essa população, que eles cuidam da floresta, eles de fato cuidam da floresta, então eles precisam entender a importância deles na sustentabilidade, então a gente faz esses 3 braços. Aqui é a nosso organograma, como eu falei, eu estou de médica, mas acho que tem né, o pessoal da Odonto, é só para vocês conhecerem o nosso grupo. Todo ano, o nosso barco, infelizmente, não cabe tanta gente, então a gente tem alguma restrição. Eu, se pudesse levar mais gente, eu levaria, porque trabalho não falta e cada ano nós temos mais gente para atender, mas nós temos uma limitação de vagas no nosso barco, então vai o grupo da medicina, da odonto, da educação, o suporte para fazer o cadastramento, etc., e a tripulação. Então, aqui é o nosso barco, né? A gente tem no primeiro andar, vocês estão vendo aí no convés, é onde acontece os consultórios, um mini centro cirúrgico, nós temos saúde da mulher, então temos também o exame ultrassonográfico, no andar de cima é onde ficam as nossas cabines, e lá no terceiro andar é onde tem a oficina das próteses, e tem também toda a parte do estoque dos materiais, etc. Nós viajamos em 2 etapas todo ano. Saímos de Manaus, vamos para uma etapa, voltamos para Manaus, vamos para outra etapa. Percorremos quase 3.000 quilômetros, então é muita distância. Então, essa foto, de novo, é exatamente isso. Isso tem uma comunidade pequena, de algumas famílias no meio do caminho, e hoje a gente atende 84 comunidades. Então, nós saímos aí de Manaus, para quem conhece um pouco aí da região norte, a gente sai de Manaus, eu estou sem meu mouse, mas vai seguindo aí, a gente faz o Rio Negro. Do Rio Negro, eu entro à direita no Rio Branco, que é o sul do estado de Roraima. De um lado é o estado de Roraima, de um lado é o estado do Amazonas. Quando eu falo que eu vou no Rio Negro e entro à direita, eu estou falando aí em 72 horas de navegação. Então, realmente, nós ficamos vários dias navegando, e tudo que está em amarelo são as comunidades que a gente adotou nesses 15 anos, e a gente volta todo ano. E lógico que, por exemplo, Xixuaú é uma delas, virou, mexeu, alguém manda mensagem para nós falando que está tendo algum problema, ou seja, realmente nós adotamos essas comunidades, tá? Voltamos para Manaus e fazemos a segunda etapa, que daí é totalmente dentro do estado do Amazonas. Então, a gente começa pelo rio Amazonas, vocês estão vendo lá, mas o que está em laranja são as comunidades que a gente para e atende, e só para vocês entenderem a importância do diagnóstico e do point of care, a gente fica um dia na comunidade, então eu tenho que resolver tudo em um dia. Eu começo 6h30, 7 horas da manhã, e a gente acaba às 8 da noite. E vamos embora, a gente navega para a próxima comunidade durante a noite. Então, eu não consigo deixar um exame pendente para o dia seguinte. Esse exame vai ficar pendente para o ano que vem, porque ninguém vai ver esse resultado. Então, para nós é muito importante o
Tem. E eu não posso levar problema. Se eu levar o problema, eu tenho que levar a solução. Não adianta eu chegar lá, fazer um diagnóstico, como nós fizemos até de uma mucopolissacaridose, e você não tem absolutamente nada como o que oferecer. Então, a gente sempre tem que pensar que se eu for levar um diagnóstico, eu tenho que ir até o fim, saber como é que eu vou realmente poder garantir o acesso desse ribeirinho. Então, o atendimento médico que a gente vê uma série de doenças, faz o rastreamento de HPV, a pediatria trabalha um monte também, a gente tem muita, bom, verminose 100%, né? A gente vermifuga todo mundo, muita doença de pele, muita coisa de pele, muita alergia. A gente consegue fazer pequenas cirurgias, não é um centro cirúrgico, mas a gente consegue, não temos anestesistas, então é tudo com o local, né, que a gente pode fazer. A saúde da mulher é algo que nós estamos fazendo desde 2024, e quando eu falo de saúde da mulher, nós fizemos o rastreamento para HPV, parceria com o Hospital do Amor, em Barretos. Nós fizemos essa parceria, fizemos toda uma orientação, palestra com as mulheres, que elas não faziam nem ideia o que era, né, um útero, uma trompa, uma vagina, ou ovário, ou seja, muito interessante a parte de educação. E fizemos aqui, vocês estão vendo, em 2024, a gente fez 300 testes de DNA de HPV com apoio da BD e a parceria com o Hospital do Amor. O ano passado nós colhemos 150, porque a gente já tinha rastreado a maioria da população, só que este ano nós estamos indo para uma nova região. Se eu tiver recurso, e eu estou querendo muito, estou muito atrás disso, hoje a gente atende 2.300 ribeirinhos. Se eu for para essa nova região, que a gente quer numa terceira etapa, são mais 1.000 ribeirinhos. Só que eu estou atrás de recurso. Então, eu ainda não garanto que a gente vá, mas nós estamos realmente tentando que isso aconteça. E daí eu vou precisar de novo de muito teste de HPV para poder, porque daí eu começo do zero nessa terceira etapa. Para vocês terem noção dos resultados, não sei o quanto. Prevalência de HPV, vocês estão vendo ali, 11% nessa população. Vocês lembram que a região norte do Brasil é a região onde o índice de câncer do colo do útero é um dos mais altos do país e, quiçá, né, compara com vários lugares do mundo. Então, nós achamos 11,6%. E este ano, de novo, nosso objetivo é dar continuidade e, muito provavelmente, conhecer essa nova etapa e expandir a saúde da mulher agora para 2026. Levamos vacina, fundamental, eu sou infectologista, trabalho com imunização, então eu levo vacina, farmácia, medicamentos, parceiros de medicamentos, tem a Eurofarma, tem a EMS, que também são parceiros com a gente em termos de doação de medicamentos, e aqui eu quero uma atenção especial de todos, que é o que eu quero fazer esse ano. Por quê? O Carlos já conhece essa história. Esse senhor, por exemplo, né? Então é raro você ver alguém mais longevo nessa região. Eles têm uma expectativa de vida muito menor. E quando eu volto, eu não sei esse ano, mas é capaz de eu chegar lá e perguntar desse senhor e a pessoa me falar, ele morreu de repente. É o que eu mais ouço, é que o fulano morreu de repente. E ninguém faz uso de nenhuma estatina nessa região. Por quê? Porque eles não fazem a menor ideia se eles têm ou não têm alguma dislipidemia, alguma coisa nesse sentido. E o básico da alimentação deles é peixe, mandioca, mas é tudo frito e o mesmo óleo vai ficar, sei lá, 30 dias. Então você passa nas casas, você vê aquele óleo preto, né? Porque não tem recurso para isso. Então, eu, de verdade, quero muito esse ano levar a saúde cardiometabólica. Então, eu queria muito levar os testes point of care para triglicérides, glicemia a gente leva lá, glicofita, mas levar HB glicado, alguma coisa assim. A gente estima, não sei se vocês conseguem ler aí, em 300 testes. Eu atendo 2.300 pessoas de todas as faixas etárias, quase 50% é menor que 18 anos, e eles não são tão longevos. Então, a gente está estimando isso sem contar a terceira etapa. Se eu fizer uma terceira etapa, esse número aumenta. Em 300 testes que a gente vai precisar para esse ano, e lógico, eu preciso levar a medicação. E o ano, aí você leva, por exemplo, estatina por 6 meses. Para 6 meses. Pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses.
Se levar para um ano, melhor ainda. Então, eu coloquei na minha conta aí pelo menos 6 meses, imaginando que desses 300, que eu ache 100. E eu não faço ideia. É capaz de achar muito mais que isso ou não achar nada. Só para vocês saberem, quem está me ouvindo, eu, como infectologista, eu já levei triagem de hepatite B, hepatite C e sífilis. E levei 7 tratamentos de hepatite C, porque eu falei, eu não posso levar o problema sem a solução. Então, eu levei os 7, eu não fazia ideia o que eu ia achar. Eu falei, acho que 7 dá. Sabe quantos eu achei? 0. Não tem hepatite C nessa população. O problema é menos. É outra vida. É outra Outro vida. estilo de O vida. que tinha? Sífilis. Eu levei penicilina bezatina. Então, aquilo que eu falo, eu não posso, não levei teste de HIV. Por quê? Porque eu só ia criar um problema. Sem solução, porque não tinha como eu levar a medicação. E mais do que isso, essa pessoa ia ser questões sociais. E sífilis você retesta todo ano? Porque sífilis é uma coisa à parte também, É né? uma coisa à parte. A gente pode fazer, porque a gente leva o point of care. Uhum. Então, o point of care vai dar positivo para quem já teve sífilis. Então, a gente faz a gente faz a parte de investigação clínica, leva todo ano o teste, leva também a penicilina benzatina e deixa com o agente de saúde, que não tem formação nenhuma, é alguém que sabe ler e escrever, mas é o agente de saúde, a gente deixa com ele, orienta como faz para ele fazer, se precisar, sei lá, uma sífilis tardia, 3 doses, alguma coisa, a gente deixa com ele. Então, aqui, o HCOR, o pessoal lá da Associação Beneficente Síria, ouviu essa história e eles fizeram contato comigo. Então, eu estou feliz que, pelo menos, olha lá, eletrocardiograma eles já doaram para nós, eletroportátil. Sim. E vai ter alguém em São Paulo fazendo o laudo remoto, certo? Então, com o HCOR, nós estamos indo bem nessa conversa. O eletrocardio, eles querem, como a gente tem um aparelho emprestado, né? Mas não tem um aparelho de ultrassom portátil, eles falaram que esse aparelho já dá para, eu sabendo achar a janela, e agora vou ter que fazer um curso de É bom, ultrassom, essa não temos nada para fazer, né? Vou fazer só para achar a janela, para eles poderem fazer o laudo remoto. Então, isso, e eles querem fazer junto com a gente um protocolo. O que eu não tenho ainda? Os testes, né? Os testes point of care eu não tenho ainda, gostaria muito de ter, a gente não tem nem o equipamento e nem as fitas, etc., os dispositivos. Então, esse é o grande objetivo, e claro que isso, na minha opinião, vai virar uma publicação, etc. E a novidade para esse ano, gente, é que nós tivemos, como a gente precisa de recursos, nós estamos oferecendo um estágio tropical, uma vivência tropical, ou seja, nós estamos alugando mais um barco para irem, a gente está aceitando médicos, ou quem quiser, médico recém-formado, Farmacêutico aposentado. farmacêutico aposentado. Para que isso? Lógico, a pessoa vai ter que pagar, porque o nosso objetivo é ter o recurso, para ela ter uma vivência, o que a gente chama hoje de volunturismo. Então, é o voluntário que vai através disso daí. Então, este ano, inclusive, nós vamos ter mais gente para ajudar a gente. Então, numa triagem, eu vou ter que fazer todo o fluxo de triagem. Eu vou ter um dia para ver. Então, a gente colocou lá como os fatores de risco, obesidade, colocamos circunferência abdominal, colocamos hipertensão, acima de 55 anos, então o histórico familiar, então a gente vai triar para ver quem são esses pacientes, a gente está imaginando aí em 300 pessoas, mas isso é totalmente baseado no que a gente tem de faixa etária, para poder fazer, então, o cardiovascular. Então, aqui realmente eu parei mais tempo nesse diapositivo, porque para 2026 esse é o nosso objetivo. Inclusive, se tiver ureia, creatinina, me interessa tudo. Eles não... Eu vou dar um exemplo para vocês que é assim, Fitinha de urina funcionaria lá, porque a urina é fácil coletar. mas para ver glicosúria, para ver Tem 14 leucócito, parâmetros, tem um monte de parâmetros, isso, né? isso. Não, o que eu ia falar para vocês é que às vezes chega um ribeirinho com um papelzinho todo amassado e fala, doutora, eu estava esperando a senhora para a senhora ver meu exame. E assim, você abre, é um hemograma, eu estou lá em julho, é um hemograma de fevereiro. E ele quer ansiosamente saber minha opinião sobre o exame. Então,
É algo assim inimaginável para nós aqui em São Paulo, mas é assim que funciona. Hemograma vocês têm lá Não. no formato point of care? Não. Porque existe uma possibilidade. A gente tem agora que a gente sabe o que é, a gente vai conversar com os interlocutores, E porque das crianças, gente, eu não estou falando de criança, mas assim, anemia a rodo, né? Você vê aquelas crianças tudo descoradinha, eu não tenho, não sei, a gente acaba dando vitamina, leva sulfato ferroso, mas baseado na clínica. Aquela criança vai jogar bola, cansa, é descoradinha. Mas não tem energia, tem. Nós temos o Starlink de 3 anos tem para para cá. fazer a ação. Então, eu tenho conexão, por isso que eu vou conseguir fazer os laudos remotos, porque a gente tem. A comunidade em si, eles quase não têm conexão. Tem um lugar, daí vai todo mundo lá, toda a comunidade tem uma escola. O professor fica 3 meses, vai embora, vem outro, 3 meses, vai embora, porque não é fácil você se adaptar numa situação dessa. Então, eles têm energia, nós temos, no barco tem gerador, tem tudo, e na comunidade, muitas delas agora, principalmente em Roraima, começa com luz solar, que a gente achou excelente. Então, realmente, o governo de Roraima está investindo em energia solar naquela região, o que é muito importante para eles. Faz todo sentido. Doutor, deixa eu te fazer duas perguntas. Quando você fala do perfil cardíaco, no caso, para point of care, você já tem os parâmetros definidos ou ainda não? Que a gente tem ProBNP, troponina, CKMB, dímero. Os parâmetros que a gente está imaginando, acho que até eu escrevi aqui, é pelo menos mais a parte de dislipidemia. Então, triglicérides, colesterol total, DHL, LDL, se der HB glicada, eu acho que é muito mais para este lado. Tá. O HCOR está com a gente para fazer o protocolo, inclusive para a gente saber quem nós vamos testar e o que nós vamos testar. Função renal também para nós seria importante. Eu não sei se, eu não sou cardiologista, né? Então eu não sei se é um pouco mais específico para angina, para essas coisas. Eu não sei se seria um pouco mais Mas específico. esse é o tipo da coisa que é um desafio a ser considerado. Claro. Uma vez que você vai estar lá, vai estar com o profissional, o paciente já está. Às vezes, com a mesma amostra, você consegue checar parâmetros diferentes, ou se não, outra amostra, mas o momento ali pode ser. Pode E ser. aí, o que a gente pode fazer é uma árvore de decisão. De acordo com Isso. a avaliação clínica, você já pode até avançar um pouco mais em determinados pacientes. Exatamente. Mas o que eu vejo é exatamente isso. Hoje já são parâmetros diversos num equipamento. Então você tem uma facilidade muito grande, né? Até inclusive está falando, por exemplo, do sífilis do HIV. Aham. A gente tem painéis hoje que soltam no mesmo combo os dois testes. Então, eu ia te perguntar também sobre H. pylori, porque a gente tem um projeto, inclusive com a MS, a gente faz um trabalho com tribos indígenas, porque a gente tem um aparelho de detecção de H. pylori por sopro. Então, pelo fato dele não ser invasivo, É mesmo. de fácil acesso, Não, sai o resultado em maravilhoso. 3 dias, e a maior incidência. Dispepsia se não é 100%, é quase isso. A quantidade de dispepsia que a gente tem, tanto é que a gente leva muito protetor gástrico, etc., e trata, nunca fizemos uma endoscopia, claro, a gente trata de acordo com a clínica. Porque muito esse raiz isso, entendeu? sistema de H. pylori, o paciente toma um negocinho, tipo curva glicêmica, É um e suco de sopra. laranja. E sopra. É só isso. 3 minutos sai o resultado. Você consegue fazer 4 pacientes. H. pylori positivo ou negativo, ponto. É isso que sai. Eu estou com essa cara de ignorância porque eu absolutamente sabia. É fantástico isso. E boa sensibilidade, especificidade. Sim. 99 e 100%. 99 especificidade, 100%. Esse daí já tá na minha mala, se a gente se sair em parceria. Porque, assim, eles têm. Não faço ideia se eles têm H. pylori. Não faço ideia. E lógico que daí eu preciso, na minha relação de medicamentos, eu vou ter que levar mais medicamento Tem para comunidades, tratamento. tem comunidades africanas que têm H. pylori super lá em cima por causa de hábitos alimentares da mãe. Eu fui estudar uma população super isolada e que tem isso recorrente.
Porque assim, eu tenho certeza que vou voltar lá, vai ter de novo as mesmas queixas da dispepsia. Então, de um lado, claro, acho excelente essa ideia, não tinha pensado nisso, mas acho excelente, não conhecia esse teste. E a gente daí, o que que eu preciso fazer? Levar ao tratamento específico, porque é aquilo que eu te falei. Que é fácil no caso do H. pylori. Fácil. Não estamos falando de Não, uma é só coisa levar, é só tetraciklina levar. ainda, é isso. É só levar o medicamento. Coisa, nem A ANS, que já é parceira sua, eles têm o medicamento. Por isso que a gente faz um trabalho com eles. Entre os associados, nós temos empresas privadas, então, Eco, Qiagen, Siemens, Abbott, Roche, etc. Mas temos empresas públicas também. Então, Biomanguinhos está aqui presente. E eu tinha avisado o pessoal do Ministério também. Certo. Então, a hora que você quiser avançar para desafios como o HIV, eu acho que é uma boa pauta para a gente discutir com o pessoal do DAT, lá do Grau e Barreiro. A maior dificuldade que a gente tem na saúde da mulher é fazer essa mulher, que você faz um diagnóstico de NIC3, ela ir para Manaus, porque você tem que imaginar que alguém que não conhece o Rio e o Bar, soltar uma pessoa, falar, ó, sua consulta está marcada em Manaus às 14 horas no dia tal. Esquece. A pessoa não vai. Primeiro, que ela não tem como chegar em Manaus. Segundo, vai para onde? Então, você precisa. Eu sei que é complexo, mas você precisa ter uma casa que vai acolher essa pessoa, porque ela vai ter que dormir de um dia para o outro, ela não vai poder pagar um. Então, assim, a gente está vendo exatamente isso, viabilizar o acesso para essa população. Eu acho que o maior desafio é acesso. Esse é o maior desafio dessa população. Fazendo uma contribuição. Tudo bom? Parabéns pelo projeto. Eu sou a Daniela da Eu Quero, a gente vai apoiar vocês na comunicação de tudo isso. Ótimo. Eu estou acompanhando um projeto em Barretos, no Hospital do Amor, uma startup suíça de brasileiros, que, em função da questão do acesso e os pacientes terem que voltar acompanhados para acompanhar o tratamento, eles estão já com, acho que, 200 pacientes fazendo um teste com um relógio especial, que vai fazer a monitoração cardíaca à distância. Então, eu acredito que valeria a pena, eu vou apresentar para o Carlos. Eles vão estar no Brasil agora no mês de março. Se o Carlos achar que o projeto faz sentido, aí a gente se aproxima também disso. A única coisa que precisa ter, claro, internet. Sim, a gente teria que pensar todas essas questões, né? Mas eu acho que eles falam disso porque os pacientes também moram em regiões com exatamente dificuldade lá, né? Então, Excelente, excelente. Se a gente perguntar se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Tem o Point of Care, que é o que eu estou querendo. Tá vendo aí? Desculpa, o seu nome mesmo? Felipe. Felipe. Eu coloquei ali, ó, painel lipídico, está cortado, mas painel lipídico, hemoglobina, PCR, essas coisas, tá certo? Então, se a gente tiver um analyze. E outra coisa que me chamou a atenção, o ano que eu levei das hepatites, tudo ponta de dedo, vem junto A lanceta. a lanceta. Sim. Quem diz que a lanceta fura? Couro grosso. Eu fazia a primeira, eu falei, não é possível. Daí eu fazia a segunda, e o cara nem sentia o que eu estava fazendo. Então, só uma marca da lanceta que a gente conseguia tirar o sangue, Porque é couro, não é pele. É couro, não é pele. Então, detalhes, que a hora que você está lá, você fala, ah, meu Deus, não contava com essa. O tratamento odontológico que a gente faz. Só se alguém quer fazer alguma pergunta sobre a questão dos testes ou dos equipamentos. Do que foi apresentado até agora. Então, seguimos. É uma pergunta simples. Dentro dessa comunidade, qual que é a taxa de pessoas grávidas? Tem bastante? Olha, a gente calcula, porque a gente leva. Muitos descobrem que estão grávidas quando a gente está lá. Muitas. Então o teste de gravidez O também. teste rápido, esse até a gente compra. Bom, a gente compra, tudo isso a gente que compra, nessa mas- casa é mais. Bom, teste de gravidez eu levo todo ano e o ultrassom a gente tenta por isso que eu estou falando aqui, sempre o Leo que faz o ultrassom, mas ele não vai, então a gente precisa aprender o básico de ultrassom obstétrico para ver se está grávida ou não, para ver como é que está. Eu te diria que em cada comunidade, cada parada nossa, a gente deve ter em torno de umas 15 gestantes. Em cada parada, eu estou atendendo umas
180 pessoas, depende 108, delas, 200. 200, depende da minha parada, mas muitas descobrem lá. A parada é de um dia? Um dia. E aí já não. Em um dia a gente precisa resolver tudo, porque à noite acaba, a gente navega para a próxima comunidade. Navegação sempre à noite. Sempre à noite. O que às vezes acontece é que eles sabem que no dia seguinte a gente está na próxima Eles vão pra lá. comunidade, ou eles vão para lá, ou já aconteceu de, como tem odonto e tem muita extração dentária, às vezes quando tem algum sangramento, eles pegam a rabetinha, que é aquela, Acopla no barco. e vem onde a gente está, para a gente poder ver e ver eventualmente alguma complicação. E eu tenho ginecologista que vai com a gente, mas a gente não tinha, então eu já tive a situação também de ser chamada por causa de alguém que estava dando à luz. Eu falei, meu Deus, infectologista, fazendo parto depois de não sei quantos anos. O bom é que a hora que eu cheguei, estava lá a parteira. Não, Que era esse uma é o... senhora. Esses técnicos de saúde, eles sabem tudo. Não, é uma senhora bem, toda enrugada, uma senhora já com mais idade, mas me deu uma tranquilidade vê-la ali na beira do leito. Então, a gente tem o tratamento odontológico, a gente tem o programa de cárie zero, a gente leva o escovódromo, é uma pia grande de escovação, toda a criançadinha, a gente, parceria com a Colgate, levamos pasta de dente, escova de dente, ensina eles a escovar o dente. E quem não tem cárie de um ano para o outro ganha uma medalha da cárie zero, e é uma festa, todo mundo aplaude, etc., porque cárie zero, né? Esse, para mim, é um dos pontos fortes. Eu sei que a maioria aqui é ligada à medicina, mas nós temos o pessoal da prótese. São 4 profissionais que vão com a gente. De manhã a gente atende aquela boca, e ele, às 8 horas da noite, ela sai daquele jeito. Em um dia, a gente entrega uma prótese dentária. Vai, feliz da Em vida. média, a gente está entregando hoje umas 20 próteses por comunidade. Então, assim, eles passam o dia trabalhando, mas é incrível. A pessoa não sabe nem sorrir. A hora que você bota a prótese na boca, e lógico, em termos de problema nutricional, né? Autoestima, nutricional, etc. Então, isso também é muito legal, muita parceria. Aí sou eu dando umas aulas, a gente sempre escolhe um tema, logo cedo a gente começa com uma palestra, falando lá para eles, então a gente tenta fazer muita coisa lúdica com eles, ó, como os verbos entram no nosso corpo, então tem teatro, daí é o pessoal da educação que fica lá fazendo toda essa parte de orientação, tem o teatrinho do açúcar que gruda no dente, tem toda uma parte lúdica para eles, né? E vai sempre um agrônomo com a gente. Ele vai para levar sementes, para explicar o negócio do plantio, então sustentabilidade também. Aqui nossos números, eu vou passar mais rápido, eu deixo essa apresentação aos nossos parceiros que a gente tem, né, em termos de parceria, que a gente tem de logística, de tudo. E aqui as fotos, né, que a gente cuida aí de quem cuida da floresta. O grande desafio, sem dúvida, é a distância. E este ano a gente está saindo, então, nós vamos fazer as 2 etapas, como sempre, e uma terceira etapa que eu pretendo fazer esse ano, se tudo der certo e se a gente tiver recurso para isso. A Complástico tá aí, ela contribui com o quê? Toda a parte da gineco, para coletar coleta espéculo, espéculo. Espátula de ar, escovinha, essas coisas. Isso. A Arcoplast, inclusive, esse ano já entregou a doação deles. Eles são super parceiros nossos para isso daí. Então, a gente realmente tem. Mas, é lógico, tem pequenas cirurgias, então precisa ir atrás de fio, de todo o material. Eu estou tentando um bisturi elétrico, né? Que a gente tem que o cirurgião que leva, é tudo emprestado. O aparelho do Eco vai ser emprestado, o aparelho da Eletro, o H-Core, cedeu para nós e assim. Parasitológico não faz, você trata Não. sintomático. A gente trata todo mundo. Muita escabiose, muita verminose, escabiose, pediculose, a rodo, a gente já leva bastante. E das gestantes que você perguntou, a gente deixa todo o kit das vitaminas para toda a gestação. Então, a gente já entrega um kit para elas, completo, e inclusive a gente ganha doação para o bebê, os kits. Então, a gente leva alguns kits de roupinha, fralda, não sei o que, e entrega para as gestantes. Nesse ponto, até eu vou falar com o pessoal da Colplast, porque eles são os nossos distribuidores justamente para gestante em relação a gestações de risco. Então, como que você faz para saber se é uma gestação de risco, se houve rompimento da membrana ou não? Então,
Isso é um kit, de novo, é point of care, colorimétrico, é super simples e a Coplastic está ali. Então, vou até saindo daqui já ligo para Você é eles. parceira. Para, assim, com essa quantidade de gestantes, espero que não tenha esses casos, mas se tiver algum caso de rompimento ou de algo acontecendo ali, vocês teriam um teste rápido para saber, putz, rompeu, ou é uma gravidez de risco, tem que atuar. Sabe o que que faz? Chama ambulância. Ambulância. Não, de verdade, chama ambulância. É branco com a cruz, é vermelha. E aquilo que eu te falei, o problema só é a distância, a locomoção, etc. Então, as parteiras fazem. E, lógico, mortalidade infantil, neonatal, você perguntar quantas vezes engravidou, sei lá, 15, quantos vivos, né? A conta nunca Por bate. exemplo, no caso de um produto feito esse, né? Faz sentido deixar com o técnico de saúde ou não? Ele não vai ter discernimento para saber se tem que. Difícil, né? Porque ele não é o clínico, ele não é o. Não, eu precisaria conhecer também A princípio está para informado. poder. Então, ele é um autoteste, Uhum. tá certo? Mas a interpretação, sempre como ele gera um resultado que Sim. pode ser complicado, sempre se indica que tem acompanhamento de um clínico, profissional. Mas, a princípio, ele é colorimétrico, Não, né? teve um ano que a gente teve um caso de uma mucopolissacaridose e era um garoto, acho que eu não tenho a foto dele aqui, eu sempre tenho. Era um garoto de 29 anos, né? Deixa eu só ver um negócio rápido aqui, se tiver fácil eu já mostro para vocês. Era um garoto de 29 anos. é, Aqui na minha apresentação de ontem, só para a gente, rapidinho. Ontem eu falei disso. Aqui, ó. Tá vendo este? Sim, Esta pessoa aqui? Não. tem o biotipo. Anterior. Esse daqui, tá? É, a família veio para consulta, eu estava do outro lado do rio atendendo, e eles falaram: Ah, meu irmão está em casa. Mas por que não veio? Não, porque ele é estranho, ele dorme na rede, faz xixi toda noite, treme todo, faz xixi depois, e ele é muito estranho, e não sei o quê, desde que nasceu é assim. Eu falei: Mas já foi visto por algum. Não, nenhum médico nunca viu ele. Eu falei: Vamos lá. Pegamos lá a nossa voadeira e eu fui até a casa dele. Então, aí eu estou na casa dele. E agora virou meu best friend, Ele né? tem 29 anos? Agora 30, Mas nesta foto não. 28. É mesmo? Mucopolissacaridose não 28. cresce. Ele não cresce, né? Ele tem todo um. É o fenótipo dele. Ou seja, ele convulsionava toda noite. E daí a gente ficou discutindo se deixaria ou não anticonvulsivante, pela questão de como é que eu vou deixar uma medicação. Eu precisaria fazer nível sérico, precisaria. Por outro lado, a gente falou, também não é justo. Se a gente está fazendo. Eu sei que nós fizemos lá uma junta médica entre nós e decidimos deixar. Nós tínhamos anticonvulsivante no bar, decidimos deixar. E o ano seguinte ele veio na consulta, o ano passado ele veio na consulta. Eu sou muito palmeirense, eu levo as camisetas do Palmeiras, ele também virou palmeirense, então tá tudo certo agora. Mas assim, só para vocês verem, ó, tá vendo? Se atende dentro do barco, às vezes isso era um abdômen agudo, né? E daí faz o quê? Você está lá naquela hora. é, a gente sempre leva muito antibiótico, tem muita coisa de ferrão de arraia, então eles estão lá semanas com o ferrão dentro do pé, ou tem falta ou não falta, dentro do pé, e o cirurgião precisa tirar. Claro. O ferrão, eu nunca tinha visto, agora a gente tá craque Tá craque. nisso. Imagina broca, né, que chama, aquele negócio que entra e abre assim, aquelas. Ele fica umas. Então, você tem que divulsionar tudo em volta para poder tirar. Então, acaba tendo um monte de infecção, drena um monte de abscesso. Então, assim, tem muita coisa que a gente acaba tendo que levar em termos de medicamentos também. Mas eu queria ouvir de vocês aí, o que tem que ver. HPV, você faz só a coleta e aí, no caso, você tem um parceiro que faz o exame ou a BD faz a coleta e você tem um aparelho lá. A BD, não sei se tem alguém da BD aqui, mas a BD, desde o ano passado, eles não conseguiram ajudar a gente por questões internas deles lá. Então, este ano, inclusive, a gente está tentando ver com a Roche, se fecha com eles, né? Lógico, se eu tiver doação, seria ótimo para a gente fazer a coleta, ou a gente paga para o Hospital do Amor, num preço, lógico, social, mas a gente paga para poder fazer esses testes. E dois,
tem o transporte do material biológico de Manaus para cá. Porque também tem uma coisa, muita gente quer doar as coisas, mas eu tenho que pensar que eu preciso deslocar tudo isso daqui até Manaus. Então, o caminhão, a gente tem um caminhão que a gente manda, sai um mês antes, cheio de coisa, demora um mês para chegar em Manaus. Transporte aéreo é muito caro. Então, assim, tem toda a logística também que a gente tem que pensar. Então, do HPV, a gente faz a coleta, tem como material biológico, então a gente paga por transporte de material especial, chega lá no Hospital do Amor, que são os nossos parceiros, e a gente paga o teste, por o número de testes que a gente faz, num preço social, mas a gente acaba pagando. E estamos tentando com a Roche de ter os kits lá. Que a gente tem um point of care de HPV também. E como é que é esse? Ele persegue em tempo real, aparelho também bem pequeno, né, bem simples, positivo e negativo. Ele pega só os de alto risco. E colhe o quê? Suave. É normal. Coleta vaginal. Coleta vaginal? A vantagem, É que a gente você não faz a cria triagem coleta, lá, a gente tem um equipamento, não, se eu entendeu? faço a triagem lá, eu tenho Você uma já faz ginecologista e um colposcópio. Perfeito. Nós temos colposcópio, Você solta em 1 hora o resultado. porque daí você já faz a colposcopia na mesma hora. Você não precisa deixar, porque daí você já tria. Exato. E mesmo E aí a gente precisa avaliar a quantidade que e você está essas pensando. essas pacientes que tiveram HPV positivo, esses 11%, claro que a gente tem que porque quem já foi triado e está negativo, a gente vai triar, não sei se tem algum ginecologista aí, mas eu sei que não é o ano seguinte. 3 anos ou 5 anos? 3 anos. 2 anos. Tá? Não. Quem deu positivo, além de fazer colposcopia, biópsia, etc., a gente coleta a biópsia também em parceria com a Beneficência Portuguesa. Eles fazem para nós a leitura das biópsias. E faz tá? genotipagem também? Ou... Eles soltam como alto risco, faz por DNA, faz genotipagem do HPV. Identifica qual que é o- Identifica. Mas se dá para fazer uma triagem, posso até falar com o pessoal da gineco. Eu acho que facilita para já saber quem você tem que fazer a caminho biópsia andado, e a né? colposcopia, Exato. entendeu? Porque às vezes você faz a biópsia pelo exame clínico, não necessariamente você sabe se tem ou não a presença do HPV, né? Acho interessante, sem dúvida. Porque nesse caso a gente tem um cartuchinho, ele é pronto para uso, então você não precisa mais da sala. Se a gente for ver aqui, peraí, deixa eu trocar a apresentação. O aparelhinho faz quantos testes simultâneos? Não faz um só por vez? Um só por vez. Isso é uma outra, entendeu? Tem que entender. Também, né? Eu falei, depende da quantidade. Se for 1 hora, lá, não sei quanto tempo, geralmente vocês ficam ficar 8 horas, seriam no máximo 8 pacientes por dia, entendeu? Você pode colocar 6 chineses dentro do fluxo. Entendeu? Vamos fazer? Sim, vai fazer então. Imaginando que se você consegue A gente consegue colocar até 2 aparelhos, né? Até 4 aparelhos. Que espaço ocupa? Só que aí ele é grande, né? Já fica muito grande. Essa coisa Fica no meio. A ideia era colocar 2, que você tem um backup se acontecer alguma coisa também, né? Não, eu estou vendo ali, ó, a prevalência que a gente teve em 2024. Então, nós temos 38 positivos, tá certo? De 327. Essas 289 eu não vou refazer, eu estou voltando para o mesmo local. É claro que talvez eu tenha aquela etapa nova lá, que essa etapa vai ser uma loucura se a gente fizer. Daí eu acho que tem que ser rastrear tudo. Talvez essa ideia seria para os casos positivos. Que daí você já vê na hora. Entendeu? Talvez, não sei, preciso conversar com o pessoal da gineco, mas talvez para os casos positivos, e não são muitos, 11%. Sim. Mas eu digo, não de triagem não dá. De triagem daí tem que, quando se a gente for para aquela etapa nova e vai triar, sei lá, 300 mulheres, eu tenho que trazer para o Hospital do Amor. Entendeu? Entendi. Mas talvez os casos positivos, ou nos casos que tem alguma, que no exame clínico, acho E esse que tem- aparelho faz mais o quê? Assim, Agora a gente tem o Covid e o painel que vai sair em 30 minutos, que é o nosso painel FAST. Aí sai perfil respiratório. Covid, influenza, RSV. Como é que funciona isso? Você, E o painel de arbovirose também. eu levo o equipamento, só para entender na prática, eu levo o equipamento, levo os Os cartuchos. cartuchos,
E daí na volta te devolvo o Exato. equipamento e o ano Para que você vem, como por projeto. consignação, alguma coisa. Comodamente. É porque fica com você durante um ano Não, parado. nem quero. É. Eu tenho até medo de deixar no barato. Porque assim, ó, pensa que num local você talvez tenha duas dessa turma aí do HPV. Aí o aparelho fica ocioso, por isso que eu pensei, o que mais faz? Tuberculose, Exato. entendeu? Quer dizer, mas você sabe que. Tuberculose, escarro? Escala. Na verdade, Tira. por isso que eu estava te falando, as possibilidades são inúmeras. Você vai estar lá com o barco, vai estar com a população. Cada vez mais você tem mais soluções em poucas amostras. Porque o terrível seria você ficar perfurando não sei quantos dedos, quantas vezes, mas não, às vezes é rápido. Quando você falou de 3 etapas, talvez, esse ano, quer dizer que você é ir 3 vezes. Não, e para A um terceiro mesma braço etapa, do a rio. primeira etapa, a gente sai dia 27 a 28 de junho, vai até dia 8, 9, volta para Manaus. Eu entro no barco dia 10. Eu vou na segunda etapa e provavelmente na terceira se sair. Eu entro dia 10 de julho no barco, vou até o dia 22, que é aquela etapa do Amazonas. Vou encontrar aquele garoto de novo, lá, a etapa do Amazonas. E aqui a gente quer fazer o lago. Isso. Mas as pessoas conhecem. Nós vamos ficar 2 dias em cada gente. Durante outubro, ficar 2 dias. Cada primeira vez que eu estou indo a gente, assim, né? A gente estima 150 mil para fazer essa. Para esticar, para dar uma E esticadinha. as outras duas? Porque tem diesel, tem o gerador que vai gasolina, tem A equipe, a equipe, a medicamento, que você acaba tendo que ter mais, Claro. alimentação, tem as coisas. Então, a gente estima isso. Por isso que esse voluntarismo que eu estou fazendo, que eu Pagaria uma pretendo, parte. paga uma boa Financiaria. parte. E a da- estrutura de captação hoje é emenda mais captação. Não, é só captação, não tem emenda. Não tem? Não. Nós estamos tentando, como tem uma parte do pessoal da arte, pessoal da arte, e ele ligado esse vocês têm base aí desses. Então, a subentende, o senhor eu sei, talvez a paciência de você aí atrás, e atrás das empresas, estamos no primeiro ano, você entra no mas é isso dentro a gente tem. Toda a gente seria isso daí, essa é diferente. Muito, a gente fala family and friends. Tudo isso. Eu não posso ver a presença agora, eu estou tentando fazer das pessoas. A primeira etapa sai 27, e a segunda, que é a vai 10, daí no dia 22, no 30, tem o dia 5, você percebe paciência. Daí para 2026, as mulheres se puderem, certeza, não dá dentro do país, você tem gente dos Estados Unidos, médicos lá interessados, e tem um ex-voluntário nosso, que hoje está na Califórnia, ele foi o fogo para eles, então, para eles ficarem bem seguros nesse assunto, a gente não sei quando vai chegar, mas assim, rede, né? Experiência das outras. Não, é só falar, mas assim, E não dá. não, agora.
A empresa que anuncia a gente, regularmente, então, eu posso. A questão de possíveis incômodos tem noite, porque vocês precisam planejar tudo isso. Quer dizer, para as empresas se manifestarem, não sendo hoje, até quando poderia ser? Olha, a gente está dependendo muito de tudo isso, inclusive para definir essa terceira etapa, que não é do dia para a noite, é o que você falou, olha, eu quero ir de voluntário. Eu tenho aí toda a terceira etapa, tem os candidatos que vão sair comigo, vai ser e desce os testes, eu quero ver esses testes de quanto ideias, de quantos isso vai acontecer. Eu te diria, assim, porque daí a gente começa a pensar na logística de como vai ser, então eu acho mas eu acho é assim, a segunda a primeira ideia maravilhosa, será que isso faz sentido mesmo? Desenho um prédio, fazer um conceito sentido. Você não vai em tudo. Esse é o Dois mil e 2021 nós somos, mesmo durante a pandemia. E eu levei o IDNOW, parceria com a Abbott, para a gente fazer dos voluntários, porque a gente não podia, de jeito nenhum, levar o vírus para eles, Claro. e nem vice-versa. Mas a minha principal preocupação era nós, voluntários, eventualmente levar o. Então, fizeram tudo, não viram, tudo assim. E a igreja vai te dar um excelente para qualquer suspeito testável. Essa foi era cada 3, 4 dias, outras estavam todas na cabeça. Se tiver positivo, eu vou ter que deixar eles fazem assim, só dentro, quando eles estiverem na casa, botaram os doentes, deixaram no meio, 3 vezes por dia, nossa, lepra não tem visto um trio, não tem visto malária tem. Malária tem lepra, a gente tem uma grande série de também bastante. Eu também sei disso. Porque assim, tem que fazer nós moderados, pessoas que têm parte Maurício vai fazer uma pergunta. Maurício, Vocês estão me escutando? Sim. 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 Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. É um prazer aqui. Eu sou assessor de imprensa da CBDL e vou fazer uma matéria no site a respeito desse projeto, né? Quero parabenizá-la primeiro, né? Segundo, eu gostaria de saber se a doutora conhece também aquele projeto da doutora Adele Benzaquem, que já também fez nessa população ribeirinha testes rápidos dentro das comunidades indígenas. Essa é a primeira pergunta, né?
A segunda é o seguinte, eu convidei o pessoal da Viner Lab. Oi? Vai falar, Maurício. Pode falar. Eu convidei o pessoal da Viner Lab, está aqui o CEO, o Flávio Balbino, e também o Marcelo Gonçalves, que é o responsável também. Ele é farmacêutico e bioquímico, e eles são referência em doença de Chagas. E a população, por exemplo, pelo que se parece, Acre, Amazonas e Pará são, acho que, os 3 estados com mais incidência de doença de Chagas. Eu queria saber se também há interesse do projeto em injetar os testes de doença de Chagas, os equipamentos, enfim, o que a Vinerlab pode também contribuir para isso. Maurício, obrigada, né, pela pergunta, pelo interesse. Vamos começar pela segunda. Eu nunca fiz o diagnóstico de Chagas lá, mas, assim, provavelmente ele não tem problema sobreviver, mas eu nunca vi, né? Assim que a gente fala, porque provavelmente eu ainda não estou vendo, não digo tanto. Eu só acho que a gente levar é um pouco de quem você vai investigar, como você vai interpretar esse resultado, o que você vai falar para o paciente, né? Se o diagnóstico é preciso dar, então, também. Então, o HPLog, ele falou que eles têm um hospital implantado no sul de Francisca Mendes, que chama um hospital de cardiologia, tá? Porque eles falaram que não vai ser também um operador de cargo, coisa que vocês sabem que eles vão entrar junto com o Ministério, o Estado, fazer a viabilização deste paciente chegar num hospital em Manaus. Então, para fazer alguma coisa em relação a Chagas, eu acho que teria que ser a mesma coisa, ou seja, quem eu vou triar, o que a gente faz eu não sei como é que é o teste, eu não sei se é uma soroprevalência, como é que é, mas lógico que a informação é importante, mas a gente precisa dar esse andamento. Então, eu acho que é algo que precisaria, talvez, conversar um pouco mais para ver se a gente tem condições de fazer isso. Não sei se cabe uma triagem prévia, eu não sei como é que é o teste. Se o teste de soroprevalência, se a gente consegue triar para ver a incidência do. Quem tiver interesse, que faz uma apresentação e a gente vai submetendo. E de novo, vi que a Juliana lá falou. A Juliana Assim mesmo. Mas interessa muito. E aí a Núncia está aqui, ela pode até passar para a Juliana, mas basicamente ela pergunta se e se não tiver, você vai já respondo que a gente vai ter o nosso emprestado, o contato, beleza? Então, para nós, a gente tem que ser de preferência que faça ou seja, proteína, para isso a gente vai fazer. Então, tem um equipamento emprestado esse ano, mas claro, se não tiver ajudando para assim, não sei se você deve fazer a gentileza da aprovação. Tem a Mariana Fernandes, de Vila Grosso. Mariana, você quer Oi, gente. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Carlos? Primeira coisa que... HIV, viu? Ela trabalhou no Ministério e ela que lançou no Brasil. Tudo bom, pessoal? Primeiro eu queria falar que no final de uns 10 minutinhos para cá tem ficado um pouco ruim o som de vocês. É o som, exato. Então tem sido difícil um pouco acompanhar esse finalzinho. No começo estava muito bom, depois começou a ficar meio chiadinho, estava fazendo um esforço para acompanhar, então eu posso ter perdido alguma coisa. Bom, então eu sou a Mariana, eu trabalhei 10 anos lá no DAT, como disse o Carlos, né, no Ministério da Saúde. Então eu ajudei a definir as políticas públicas para a implantação do autoteste de HIV, né, e agora eu estou trabalhando em Biomanguinhos.
Então, aqui em Biomanguinhos, eu coordeno um escritório de projetos de inovação em diagnóstico. E aqui em Biomanguinhos, a gente tem também outros participantes aqui na reunião, inclusive a Karen, que é da parte mais técnica, que trabalha no desenvolvimento. E a gente tem dispositivos de telediagnóstico aqui, que eu acho que poderiam ajudar bastante nesse projeto, são equipamentinhos bem pequenininhos, que tem testes de hemoglobina glicada, perfil lipídico, função renal, hemograma completo e alguns outros testes que eu acho que, enfim, poderia ter bastante a contribuir. São testes que não precisam de laboratório, são realizados num dispositivo pequeno, com inteligência artificial, e eu acho que a gente podia depois aprofundar um pouco mais essa conversa, para a gente ver, enfim, como que a gente pode trabalhar junto. Aí, enfim, não sei como é que a gente faz depois para agendar uma conversa mais com a área técnica com vocês, o que vocês precisam, o que a gente pode fornecer. Lembrando que a gente é instituição pública, né? A gente não pode vender, mas a gente, enfim, pode trabalhar junto para ver como é que a gente participa desse projeto, que é muito interessante. E a gente tem um projeto muito parecido, que é o projeto Navio, que a Karen participa, que também já faz algumas coisas bastante parecidas com esse projeto. Depois a gente também pode apresentar um pouco o que tem acontecido nesse projeto para vocês. Tá? Então é mais para abrir um canal para a gente, enfim, aprofundar um pouco nessas conversas, tá bom? Mariana, professora, obrigada. Eu preciso entender melhor o que você me falou. Tudo isso que você falou, sem dúvida, são testes que interessam para nós, por isso que eu quero só entender como é que funciona isso, né? No sentido de que eu levo um equipamento, eu coleto, por exemplo, o sangue do paciente, imagino que seja point of care, Digital. e a leitura é feita não ali no equipamento, é feita à distância, é isso? Eu não A entendi. leitura é feita pelo equipamento, mas ele envia via internet. Vocês falaram que tem Starlink, certo? Tem. E aí tem a inteligência artificial faz uma proposta de resposta e, Tá. obviamente, um profissional de saúde confirma ou não essa proposta de resposta e devolve o laudo online para o paciente ou para o profissional de saúde. Isso na hora, no dia lá. Na hora. 15, 20 minutos, Excelente. dependendo do teste. Não, vamos marcar, tá? Vamos tentar fazer uma coisa. Vou pedir para que mande por e-mail as propostas, assim, bastante simples. Olha, a minha proposta é: eu vou daqui a aqui com esse tipo de sistema e a minha disponibilidade, eu comodato, dou, vendo, alugo, colaboro. Qual que é o conceito que vocês têm? A gente se traduz isso. Meu e-mail? Gente, começou a ficar ruim, eu comecei a não ouvir mais. É. Eu ouvi até o como é que eu colaboro, depois ficou ruim o som. Então, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat e daí manda as propostas. Desconecta? Não, tudo bem, continua. Não, agora todo mundo bem. Tá bom. Então, aí manda a proposta dizendo assim, ó, esse teste, o equipamento é assim, eu atendo essa demanda, e como é que é a proposta de colaboração? Eu dou, eu empresto, eu vendo, para a gente poder... Por exemplo, sei lá, 8 horas de atendimento, qual é a capacidade? Como a gente falou do HPV. É o folder, né, do equipamento para limpar Entendeu? também. Porque se for algo que eu não consiga fazer em Uma grande coisa mais escala, experimentada. aí fica mais difícil. Daí eu vou ter que triar quem eu faço. né? Uma coisa mais. O folder ajuda, mas assim, uma coisa assim, bem objetiva. Olha, em um dia eu tenho esses testes, eu levo tanto tempo, o tipo de resultado é esse, vou dizer, quantitativo ou qualitativo, que para algumas coisas importa, para outras não importa, para a gente poder entender. Aí a gente tem os pacotinhos, ela tem que ver como isso se alinha com a clínica. Né? E a demanda, no caso de equipamentos que consumem energia, que precisa de internet e tal, a demanda para esse tipo de coisa. Daí a gente vai tratando por E lembrando que Mariana, esse ano o foco é cardio, isso. mas ela está aberta a outros e a gente já pode pensar num planejamento de anos futuros também, ou de Não, sem próximos. dúvida, todo ano a gente vai, isso é fato. Mariana, outra coisa também que para nós é importante, porque nós clínicos, a gente não atende dentro do bar, porque não tem espaço.
né? Então, tanto nós clínicos quanto o pediatra, a gente atende na comunidade. Isso quando não está debaixo d'água, mas em geral a gente tem Por que eu estou falando isso? Porque se eu tiver equipamentos que eu preciso da eletricidade, mas eu consigo carregar e levar portátil, é muito bom para nós, entendeu? Porque se eu depender de muita tomada, é mais complicado para nós na A logística. solução muitas vezes é a bateria. Bateria. É trabalhar com bateria que carrega. Porque você pode ter a solução nessa comunidade, mas na outra já é diferente, então tem que ser uma coisa que funcione em condições E adversas. tem aquela coisa, a comunidade empresta a escola, mas não empresta a tomada. A gente passa por cada coisa que você fala, como assim? Como assim? A tomada está ali, Não, os mas equipamentos assim eles têm vai. uma autonomia, sim, então acho que Ótimo, cabe bem aí. ótimo. Mas a gente escreve esse e-mail e depois a gente agenda uma conversa. A questão é como a gente é público, a gente é Biomanguinhos Fiocruz, a gente tem que conversar um pouco para entender as contrapartidas, o que a gente pode ajudar e onde a gente consegue entrar, porque a gente não vende, né? Mas a gente Mas tem total vocês interesse em podem colaborar, doar. então Então, vocês podem doar e isso gera uma publicação agora eu já não escutei mais. científica. Parei de escutar. Vocês podem doar e isso pode gerar uma publicação científica, alguma coisa assim? Poderíamos. A gente só tem que entender se ainda assim a gente consegue doar o quantitativo e tal. A gente tem que fazer umas contas, entendeu? Mas acho que funciona, gente. Vai funcionar. Tá A bom, gente só precisa tá bom. fazer as contas. Legal. Gente, a gente está Boa quase tarde. concluindo. Vocês Oi, me ouvem Flávio. bem? Sim. Tudo bem, sou Flávio aqui, o diretor da Wiener. Só uma informação que para nós é muito útil para poder fazer essa proposta de valor. A Wiener ela tem um amplo leque de testes de Chagas, né? A gente falou de Chagas. Acho que o mais adequado aí é o teste rápido, que é por pulsão capilar, né? E é teste visual, acho que atende bem. Mas a gente precisaria ter uma ideia de quantidade, assim, de população que será atendida, para a gente poder fazer uma proposta, seja de venda, seja de doação, mas precisa ter um N aí para definir que tipo de proposta a gente consegue fazer para vocês, tudo bem? Então, se for fazer triagem total, ela atende de 2.300 a 3.000 pessoas por período, por ano, né? Então, vão ser 3 viagens, vai passar de 3.000. Mas aí tem que ver qual o grupo, se vai ser totalidade, mas só para você ter uma ideia de N total. Aí tem que ver se é a população ou só alguém que seja Se for sintomático. só o pessoal do risco cardíaco, são 300, que você falou? Eu acho que a gente tem que definir uma população que eu vou investigar. Primeiro que a gente não tem condições, nós não somos muitos para muita gente. E toda vez que a gente propor um teste, é claro que eu vou ter que ter, eu levo 2 enfermeiras, né? Então eu preciso ter gente que vai coletar, que não vai trocar o teste, ou seja, toda a logística precisa acontecer, né? Que é a outra coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, eu acho que em relação a Chagas, eu confesso que eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que né, por tudo que nós estamos falando, a gente não sabe o que acontece naquela região. Flávio, eu acho que eu começaria em um grupo específico. Como nós vamos focar o grupo, por exemplo, do risco cardiovascular aí, eventualmente, para a gente ter uma noção, eu achei 0. Então provavelmente não é um problema naquela região. Achei 80%. Ano que vem a gente reconversa e faz uma coisa mais na horizontal. Mas este ano eu iria por amostragem, e a amostragem seria provavelmente combinando aí com o risco cardiovascular e, eventualmente, sei lá, pensando alto aqui, gestante, né? Porque para nós é obrigatório em São Paulo hoje fazer em São Paulo, que a gente não tem Chagas, é obrigatório fazer teste de Chagas para gestante por causa do leite, etc. Então, eventualmente, em gestante, que daí eu acho que entra algo interessante, porque vai ter se eu detecto isso daí, tem implicação, se bem que eu não sei se é bom ou não, em aleitamento materno. Mas daí já não sei se é bom ou não a notícia, entendeu? Então, tudo precisa ser pensado para ver se é aquilo que eu te falei no começo. Eu não posso levar problema, né? Principalmente problema sem solução. Então, mas eu acho que a gente poderia talvez começar a ir pensando nesses 300, 450, caso a gente vá fazer a fase 3 lá, eu ampliaria um pouco mais, 300, 400 testes. Tá. De tudo que a gente falou, Perfeito.
Obrigado. Tudo num universo de amostragem entre 300 e 500 testes. Ninguém falou, por exemplo, de hemoglobina. Eu me interessaria muito as crianças, né? Para ver a prevalência Hemograma. de anemia, de hemograma. Hemograma para todo mundo. Hemograma, ou pelo menos o HB, HT dessas crianças. Então, tem algumas coisas que interessaria para daí a população pediátrica. Falando aí de 50% desses 2 mil. O som tá ruim aí, gente. 2.000 não vai estar. Não, e a gente não consegue fazer. Entendeu? Então, assim, entre 300 e 500 para coisas específicas e para coisas mais amplas, até 1.000 testes. E se por favor, assim, que a gente conseguir até final do março fechar você nesse período para conversando, para poder ter uma definição para março, para poder entender o que nós vamos fazer e o tipo de medicamento que eu preciso pedir, por exemplo, se sai um negócio carbonário, eu preciso já falar para eles também, eles saberem antes o tipo de medicamento que eles vão. Doutor, é o seguinte também, eu sou assessor também da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, o teste do pezinho. Existe também o interesse, de repente, a gente levar isso para a SBTIM? Então, Maurício, eu estou pensando o seguinte, pelo menos na maternidade, eu faço 3 maternidades, sou infectologista do Santa Juliana, do Santa Marta. Eu não estou escutando. Triagem neonatal, Maurício, eu trabalho em 3 maternidades aqui. O nosso teste do pezinho demora umas 2 semanas para dar o resultado, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Então, eu estou imaginando que o teste seria mais para a gente, de novo, fazer uma triagem, mas assim, a assistência vai ser daqui ao ano que vem. Porque você tem que pensar, não, mas a gente chama e faz por internet, uma teleconsulta. Assim, é muito difícil. De verdade, eu vi na saúde da mulher que a gente tinha que dar os resultados, falar do diagnóstico, um encaminhamento. Tem uma coisa que me interessaria criar hormonal, eles têm muita consanguinidade. Então, você chega numa comunidade, todo mundo é pessoa. É muita consanguinidade. Então, eu vejo muito lábio leporino, eu vejo malformação congênita com frequência. Tá? Um dos problemas é a coleta tardia, que eles falam, da coleta tardia, principalmente nas populações ribeirinhas, que a coleta é muito tardia, então aí depois que descobre isso, aí já era, né? Então, por isso que, inclusive, até nós temos uma pauta sobre isso. Tem que ter parceria. Antes de 48 horas de nascida. Por quê? Tem que ter mamado um pouco. Ok, mas o limite tardio. Depende da doença. Tem doença que vai ter sequela 1 mês depois que estiver mamando. E tem outras que não, que ainda pode ser uma janela oportuna para você ainda fazer alguma terapia que interrompa aquela situação terrível, né? Então, tendência e vai perdendo a mobilidade. Outras são cruéis, né? Muscitinúria, tirosinemia, as acidemias glutáricas e assim por diante. Eu acho que tem outras prioridades. Mas, Tá, gente, você dá uma resposta mais. queria agradecer a todos vocês os que vieram presencialmente, muito obrigado, aos que estão virtualmente. É um grande prazer contar com todos vocês para mais um projeto aí campeão, que eu acho que a CBDL tem que, de fato, dar todo o apoio, porque
Sei que não é fácil. Então, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Super. Tá? Eu que agradeço muito, viu? Agradeço muito a todos que vieram, que estão à distância e vamos lá, vai sair coisa. Beleza. A apresentação depois vai ser disponibilizada e a gente espera que todos que quiserem, que tiverem algumas ideias, compartilhem aqui com a Joseli, a gente centraliza e aí faz uma planilha de forma transparente para todo mundo e a ideia é, de fato, mostrar o valor do diagnóstico aí de três maneiras. Gente, muito obrigado a todos, né? Tchau, tchau. Tchau.